Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre homeopatia e espiritismo. Em que essas duas ciências convergem? Para isso a gente convidou a médica homeopata, trabalhadora espírita da AME Planalto, doutora Amanda Caldas. Tudo bem, doutora Amanda? Tudo bem, muito prazer em estar aqui com vocês, em poder responder a esses questionamentos e ao público, e quem sabe fazer essa correlação aproximando cada vez mais essa identidade que existe entre a homeopatia e o espiritismo. Miriam e Thelma também estão conosco, então vamos começar esse bate-papo, né? Doutora Amanda, a homeopatia, ela foi criada por Samuel Hahnemann há cerca de 230 anos, em 1796, e tem como princípio a relação entre a doença e o estado psíquico e mental do paciente. Nesse aspecto, homeopatia e ciência espírita convergem ao compreenderem o adoecimento, primeiramente, como uma questão individual e de uma origem psicológica, né, psíquica. Então, explica para a gente quais são esses princípios da homeopatia e de que forma a gente pode dizer que ele trata o espírito. Em primeiro lugar, eu acho importante que a gente entenda, a gente já sabe que a doutrina espírita ela tem um fundo filosófico, científico e de religião. A homeopatia é um sistema terapêutico, só que elas convergem, elas se correlacionam, porque entende o homem, a doença e a cura com pontos em comum. O homem com essa visão espiritual, a doença como uma alteração energética e a cura como um processo profundo que vem de dentro para fora, manifestando-se com a cura de uma forma muito mais holística, muito mais integral. Então, tanto a doutrina espírita como a homeopatia faz um convite ao homem, que é esse cuidado integral do ser humano. A homeopatia, criada por Samuel Hahnemann, ela baseou-se em princípios muito antigos. Na realidade, Hahnemann, um grande estudioso, um médico que, não satisfeito com os métodos da época, ele vai buscar em todos os seus estudos, porque na realidade Hahnemann via uma medicina baseada muito no materialismo e com aqueles métodos salvacionistas, salvadores, em que muitas vezes matava o paciente ao invés de curar. E Hahnemann desiste da prática médica e vai fazer traduções e estudar cada vez mais. Hahnemann ele tinha conhecimento em alquimia, em farmácia, ele mesmo fazia os seus próprios medicamentos, ele faz, na verdade, a tradução de vários idiomas, e foi numa dessas traduções em que ele discorda da tradução que foi feita e a descrição da fisiopatologia de uma substância chamada quina ou quinona, que nós utilizamos até hoje, inclusive, no tratamento da malária. Uhum. E discordando dessa fisiopatologia, ele faz uma autoexperimentação. Começa-se aí o primeiro fundamento da homeopatia, um dos princípios basilares, que é a autoexperimentação no homem são. Então, ele entende que não adiantava experimentar as substâncias naquele que já estava doente, porque a sua doença iria se misturar com aquela substância. Então, ele faz a autoexperimentação em homens saudáveis e começa a perceber que as substâncias são capazes de desencadear o aparecimento de novos sintomas. Com isso, ele passa a pensar o quê? Que Hipócrates, há muito tempo antes, ele já citava essa lei da semelhança, que Hipócrates poderia ter razão e que era possível tratar uma doença com uma substância que provocasse sintomas semelhantes em homens sãos. Surgem, então, dois princípios importantes da homeopatia, que é a lei de semelhança e a questão da experimentação no homem são. Para isso, ele começa, então, a pegar substâncias de origem animal, mineral e vegetal, diluir e aplicar e administrar nos seus pacientes. Só que isso dava muitas agravações. E Hahnemann começa a diluir essas substâncias para evitar essas agravações. E ao contrário do que se pensava, à medida que ele vai diluindo, ele vai percebendo que a potência da resposta do medicamento vai aumentando. E esse paciente ele fica muito com um poder curativo muito maior. Então ele começa a pensar, se eu tiro matéria,
se eu diluo a substância e ela vai ficando cada vez com menos matéria, como é que esse medicamento está agindo? Aonde ele está agindo? Como que ele consegue provocar, potencializando cada vez mais essa cura? Parece uma contradição, né? Interessante. Estou esperando a resposta. Não é verdade? É muito interessante. Então, Hahnemann vai buscar nas tradições antigas, tradições que a gente encontra na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, no taoísmo, também na medicina egípcia, em que acreditava-se que o homem ele não era formado apenas de matéria, mas ele tinha uma energia que animava os seus órgãos, que dava o sustento para que os órgãos funcionassem. Essa teoria chama-se vitalismo e é a base da homeopatia. Então, o vitalismo ele acredita que o homem ele possui uma energia vital que emana para o corpo e faz com que o corpo funcione. Então, Hahnemann começa a imaginar, é nessa energia que o medicamento está atuando, porque não é na matéria. Dinamicamente ele age, não é químico. Ele ainda não tinha os conceitos da química e da física como hoje, mas a física quântica, ela tem confirmado cada vez mais essa teoria da homeopatia. Que bacana. Muito. Miriam, você tem perguntas aí. Não, essa questão de trabalhar na dinâmica, na sutileza, né, e não diretamente no corpo físico, ela nos leva a reflexões muito profundas, né? Cada vez mais nos levando ao nosso conhecimento do espiritismo, né? O homem é muito mais do que a matéria, né? O homem, ser humano. Nós somos um espírito que se manifesta nesse mundo material pelo corpo físico. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa só no nosso corpo físico, a gente é levado a acreditar que as doenças são curadas, né, com a utilização de um medicamento alopata, né? E a gente vai aprendendo na doutrina que, como nós somos espíritos também, tudo que nós vemos manifestado no nosso corpo é um efeito, é uma consequência, né? Isso eu estou levando para essa direção porque isso é um oposto, né, dessa beleza, né, de olhar o ser humano como um ser integral que a homeopatia traz, né? Seguindo esse raciocínio, como é que a homeopatia pode auxiliar aquele que está nos ouvindo, né? Que, nossa, homeopatia, olha tudo isso, né? Como é que a gente pode dizer para ele que nessa sutileza do tratamento, a cura vai acontecer a partir da postura dele também? Sim, a homeopatia ela tem uma visão trazida por Hahnemann de que o homem ele é multidimensional. Ele é uma visão ternária. Ele é formado, na verdade, do espírito, de uma energia vital e de um corpo. O corpo, ele é nada mais do que a casa desse homem. É a casa desse espírito. E que no corpo é manifestado alterações que nascem, na verdade, no profundo desse ser. Que a causa, na realidade, existe um estudioso da homeopatia, seguidor, discípulo de Kent, em que ele fala exatamente isso que você falou, que a doença ela nasce no mal pensar, no mal querer e no mal agir. Então ela nasce, não existe a doença, mas existe os doentes. E não se é doente quem quer, é quem pode. Porque não se é doente do mesmo jeito. Cada um tem a sua forma de adoecer. Sim, porque cada um tem o seu próprio espírito. Né? Porque a homeopatia, ela trabalha cada um, né? Por exemplo, o mesmo medicamento não vai atender, vamos ser duas pessoas, né? Exatamente. Você vai olhar para o todo daquela pessoa e vai trabalhar o medicamento vamos dizer, manipulado, né, para individualmente, né? Exatamente. Então, a homeopatia, ela prima por um tratamento individualizado. Então, na hora da consulta homeopática,
nós valorizamos aquilo que muitas vezes na medicina tradicional, convencional, não se tem o que fazer com aquilo. Então, existem duas concepções da medicina hoje, que é aquela concepção, aquela visão materialista, com uma dicotomia entre a mente e o corpo. Então, existe uma divisão. Sim. A mente não atua no corpo. Existe, ela é baseada num pensamento cartesiano, e em que, na realidade, eu preciso fazer um diagnóstico. E vou procurar um medicamento para aquele diagnóstico. Então, todas as minhas perguntas, elas são baseadas para encontrar aquele diagnóstico que está alterado naquele órgão. A homeopatia, ela vai diferir nesse sentido. Porque como eu vou aprofundar no ser, eu preciso conhecer aquela pessoa na sua individualidade. Então, muitas das coisas que na medicina tradicional não se tem o que fazer com aquela informação. Para a homeopatia, aquilo tem muito valor. Então, quais são os sintomas? Sintomas, por exemplo, do seu temperamento, da forma como você reage a determinada contradição, como você reage ao clima, à posição, ao movimento, os sonhos que você tem. Tudo isso é valorizado para compor o retrato daquela doença e encontrar um medicamento que atue de forma semelhante. Então, o medicamento homeopático, ele vai ao encontro da vida daquela pessoa. E por isso, nós valorizamos, na hora da consulta, por exemplo, o que a gente chama de biopatografia. O que é isso? É aquela pessoa que chega na consulta e diz assim, eu era desse jeito e desde que o meu pai morreu, ou desde que eu me separei, ou desde que eu gripei e tive aquele contato com determinado vírus, a minha vida mudou, porque aconteceu isso, eu tenho sentido aquilo, eu não me sinto bem. Então, isso é a história biopatográfica. Eu vou valorizar também o que aqueles acontecimentos eles fizeram de gatilho, de atuação para o desenvolvimento de um adoecimento. E é claro, nós estamos valorizando sintomas mentais, mas também valorizamos os sintomas locais. Então, são sintomas dos órgãos. A dor localizada em determinado lugar, o padrão de digestão, a forma como aquele intestino funciona. Então, a avaliação ela é realmente completa. Ela é uma avaliação holística, trazendo ao encontro do que a doutrina também nos fala, que o adoecimento, ele não é um adoecimento em um determinado lugar, mas ele é o reflexo de uma alteração energética do espírito que está se manifestando. Ah, interessante. Agora, a gente tem uma indústria da medicina muito poderosa, uma indústria do medicamento, e é assim que as pessoas estão lidando com as suas doenças. As pessoas vão ao médico, quem depende de um sistema público de saúde, tem uma consulta muito rápida, em que ela tem que dizer, eu estou com isto, e ela vai receber um medicamento para aquilo, para isso que ela está sentindo. Ninguém vai perguntar para ela se ela está passando por alguma dificuldade, se ela está com alguma questão emocional. Então, como que a gente vai orientando, né, as pessoas? Aqui a gente tem feito isso, trazendo convidados nesse sentido. Mas para que a pessoa possa também se auto-observar, né? Porque a gente tem aquela ideia de que é o médico, é o doutor quem vai me curar. Quando a gente vê nessa questão de que somos um ser, né, com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nossas emoções, eu faço parte da minha cura também, né? Isso. Então, como que eu posso lidar com isso, mesmo diante de uma medicina tradicional? Ana, posso só? Claro. Porque você falou da maneira como a gente coloca a confiança da cura no médico. Porque a gente está tão para fora, né? Toda a justificativa e causa dos nossos males está fora de nós, né? Às vezes a gente justifica com a questão da hereditariedade, ela existe, ela participa, acredito que sim, mas ela não é um fator principal. Então, meu pai era cardíaco, então eu também, estou com problema cardíaco, então é porque era do meu pai, né? Coisas assim. Mas eu não tenho nada a ver com isso, Exato, né? Então, tipo assim, pronto, eu herdei do meu pai, às vezes fica até, né, magoado com
por herdar, né, uma doença, mas nunca se toca nessa visão que você nos traz, Amanda. É que o que é que está fazendo com que o meu coração não funcione de forma equilibrada, porque toda vez que a gente joga para fora, né, ou então coloca no médico, no medicamento, né, a responsabilidade de me curar quando a gente esquece da autocura, né? Antes da Amanda Pode, falar, só queria muito assunto, né? muito assunto. Eu achei interessante também porque a medicina atual, né, vamos dizer, convencional, né, ela divide, né, a gente em partes, né, então tem um médico que você vai, o cardíaco, vai não sei o quê, mas são várias especialidades e não vai um que vai trabalhar o seu todo, mesmo porque às vezes a gente fica tanto num sistema, porque eu acho que nós estamos num sistema, tipo Big Pharma, essa coisa toda, que a gente já entra nessa onda, porque a gente não se dá o tempo de conversar com o médico e nem o médico também permite esse tempo, né? Eu acho que já virou assim uma sistemática nesse processo, né, Amanda? Exatamente isso. É muito interessante tudo que vocês colocaram, porque faz parte do que a gente vive no dia a dia. É o que a gente vive no Ocidente. Então, na realidade, estamos inseridos num sistema muito adoecido, em que temos pressa. E o médico está inserido nesse sistema também, o paciente está inserido nesse sistema. E muitas vezes nós nos fragmentamos. Inclusive, não é tão incomum o próprio paciente se chatear quando é feita determinada pergunta de outro sistema e dizer, mas eu não estou aqui para isso, porque eu vim para ver isso. O olho direito, o olho esquerdo. Então, esse sistema em que nós estamos inseridos, ele é muito adoecido como sociedade. O sistema médico, ele é reflexo, na verdade, do que nós vivemos como sociedade. Então, à medida que eu entendo que a medicina, ela tem essa visão muito fragmentada, mas existem hoje caminhos que chamam para o holístico. E quando a gente se autorresponsabiliza e começa a perceber o que realmente eu estou precisando, eu busco. Então, o que você colocou foi muito interessante, porque colocar a salvação no outro, seja no campo da política, seja no campo do trabalhador espírita, aquele que dá a palestra, ou no professor, ou seja no médico, ou no remédio que tem que tirar aquilo que me dói, sem fazer o questionamento do porquê aquilo me dói. Porque, de repente, eu tenho uma hereditariedade, um homem ou uma mulher com pais cardíacos, um irmão desenvolve, o outro não. Algo está por trás disso. Então, quando a doença ela nos aparece, ela é, na verdade, um convite. Um convite para que você se conecte com algo mais profundo dentro de você. Existe um entendimento dentro da própria homeopatia de que a doença ela é a desconexão com o ser, é a desconexão com o divino. Um conceito, inclusive, da própria doutrina espírita. E o que vai acontecer? Quando eu me desconecto, e aí falando agora do ponto de vista espírita, nós somos espíritos e seres milenares e carregamos no campo do espírito um acúmulo de muitas experiências. E são essas experiências, muitas delas positivas, virtuosas, muitas delas que me fizeram distanciar do caminho do divino, daquilo que é traçado para todos nós, que o Pai nos quer feliz, mas a gente escolhe coisas que nos desviam dessa felicidade, por muito mais porque não sabemos do que porque somos maus, porque na verdade não somos maus, somos mais ignorantes. E esse campo vai sendo plantado, o que no Evangelho fala como o joio. Então eu planto o joio, mas eu planto também o trigo. E a doença, ela precisa se manifestar. Por quê? Porque o espírito precisa se curar. Então, nos processos reencarnatórios, a doença ela vem aparecendo muito mais como um expurgo, uma limpeza. Então, aquilo que aparece no meu órgão,
Ele é apenas uma manifestação de uma alteração energética que está se manifestando e me dando a chance de me renovar. Então, a medicina, do ponto de vista mecanicista, a medicina que trata a matéria, ela também é valiosa. Porque nós estamos aqui no corpo, tratando o nosso corpo. Porém, ela não consegue alcançar o profundo do ser. Então, por que não associar toda a tecnologia que nós já temos, né? O entendimento da medicina, da saúde, ele já modificou. Então, antes falava apenas de uma saúde física, depois de uma saúde física e mental, depois de uma saúde física, mental e social. E agora, o novo conceito, um conceito dos últimos anos, é que surge o espiritual. Então, nós temos avançado. E a medicina, tanto do ponto de vista da matéria, quanto a própria homeopatia, tem avançado. E nós podemos complementar os cuidados. E muito mais, buscar em outros hábitos relacionados, que hoje a gente sabe que faz a grande diferença. Então, são hábitos de sono, de higiene, de convivência, a própria psicoterapia, que vai nos trazer um recurso para se autoconhecer, se autorresponsabilizar e buscar o seu próprio caminho de cura. Sim. E é possível, dentro dessa observação toda, né? Digamos que a gente está lá buscando, a gente faz as nossas consultas, os nossos exames, mas a gente também faz a nossa terapia, nosso autoconhecimento. Dá para a gente perceber quando um adoecimento está para chegar, mas eu não estou falando assim de um resfriado, estou falando de alguma coisa mais grave. É possível? Essa pergunta, ela vai ao encontro de uma outra, né? Será que todos nós, em algum nível, já não estamos doentes? Isso. Porque Jesus, quando ele veio, ele foi muito claro que ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes, né? E, na realidade, em algum nível, nós carregamos os nossos adoecimentos. E perceber isso vai além de um sintoma específico. Perceber no sentido de uma autoobservação dos nossos próprios pensamentos. E como é dos difícil nossos isso, hein? sentimentos. Meu Deus. Então, muito antes, e é muito interessante quando você começa a pensar, por exemplo, também em nível de corpo, quando surge uma dor de cabeça e você faz o questionamento de qual é o sentido dessa dor, muitas vezes vem a resposta. Então, não é à toa que no Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos qual é o melhor meio de se melhorar. Ele fala melhorar. Então, pode ser a melhora física, espiritual Isso. e emocional. É. E esse meio de melhorar, os espíritos respondem com muita clareza, é o autoconhecimento. Então, quando surgem determinados comportamentos, sentimentos, algumas necessidades que surgem, isso tudo são sintomas de algo mais profundo que está querendo se relacionar conosco. É a nossa alma falando, muito antes do sintoma físico. E quando surge o sintoma físico da dor de estômago, de uma dor naquele joelho, não é incomum conversar com algumas pessoas que surgem com doenças articulares e quando a gente vai ver posturas altamente rígidas. Então vem aí a medicina psicossomática nos esclarecendo de que não há essa divisão. Essa divisão, matéria, corpo sutil ou perispírito para o espírita e o espírito, ela não é como paredes que se dividem, compartimentos que não se comunicam. Muito pelo contrário. Quando a gente vai ver a física quântica, Einstein, ele trouxe uma questão que, na verdade, vem de todo um conhecimento, a gente já vê nas obras da doutrina, né? Em que, na verdade, existe uma dualidade entre partícula e onda na luz. E que a matéria nada mais é do que energia condensada. Então, o nosso corpo nada mais é do que energia condensada. Vibrações diferentes, por isso condensa. Mas, na realidade, a linguagem é uma só. Então, perceber o adoecimento através da autoobservação e do autoconhecimento. Esse é o caminho.
A Amanda estava falando, me lembrei de uma amiga, né? Ela já desencarnou, mas ela tinha câncer de fígado. E a gente visitava ela muitas vezes no hospital de apoio, quando ela já estava, né, numa fase sem tratamento direto. Aí a gente comentava, nossa, você, olha o que aconteceu, né? O espírito traz. E ela um dia falou assim para mim, eu nunca mais esqueci, ela falou assim, você está dizendo que eu escolhi essa doença para mim? Na coisa mais séria. Gente, eu me senti super mal, porque eu falei assim, meu Deus, eu devia de ajudar, eu estou trazendo para ela, né? Um peso, né? Um peso, né? E aí eu falei assim, gente, eu não tive resposta. Ela me calou. Então, eu quero trazer, assim, que às vezes a gente se exime mesmo dessa responsabilidade. A gente se foca tanto na dor da doença, e talvez a doença grave, como era do caso dela, a proximidade com o desencarne, que ninguém, né? A gente sabe que existe vida após a morte, a gente sabe da sobrevivência do espírito, mas lidar com essa realidade sempre nos causa temor, sempre nos causa certa preocupação, né? Então, eu só quis trazer mais essa, né? Porque às vezes a gente acha mesmo que a gente não tem. Você acha mesmo que eu vou ficar doente? Sou eu que estou ficando doente? Porque às vezes alguém pode estar assistindo e estar fazendo essa pergunta. Então, com uma doença grave. Então, você está me dizendo que essa doença eu que causei em mim? E é isso mesmo, né? Sinto muito. É uma realidade dura, né? Sabe que, na verdade, na homeopatia, nós temos um conceito que é morrer curado. Olha. Porque o que acontece? O corpo, ele é transitório. O espírito, ele se melhora. Então, na realidade, eu trato energeticamente aquela pessoa, eu trato fazendo com que os núcleos de energia, eles vão se harmonizando. E há no tratamento homeopático é muito interessante que o processo curativo, ele é um processo que começa primeiro de dentro para fora. Então, surge uma sensação de bem-estar. Então, mesmo que aquela pessoa não tenha uma completa resolução de um determinado sintoma físico, do ponto de vista mental, há uma melhora. E a doença começa apenas a ficar no local. Até que, claro, ela se dissipe, porque esse é o objetivo. Então, a forma como nós, seres humanos, enxergamos o processo do adoecer, a enfermidade, pode mudar completamente como essa doença vai se manifestar. Porque a doença, ela é, como eu já falei, um convite de um olhar para dentro, de um olhar mais interno. E eu posso ver naquela enfermidade uma possibilidade de reflexão, renovação de hábitos, de pensamentos, fazer com que eu renove minhas metas. É naquele momento em que eu posso criar realmente a cura em mim. Joana de Ângeles, ela fala sobre a bioenergia em uma das suas obras, Plenitude, e ela fala que todos nós temos essa bioenergia. Na verdade, o que é isso? É o campo energético que se dissipa. Nós temos a energia vital, mas nós temos um campo vibracional e estamos o tempo todo interferindo uns nos outros. Assim também, tudo o que fazemos, através da nossa mente, dos nossos pensamentos, impregna do ponto de vista do perispírito e transforma moléculas e células. Então, o processo de adoecer, quando ele é modificado para uma nova postura, eu posso, através da homeopatia, do passe, da água fluidificada, de visualizações terapêuticas, do processo psicoterápico, da oração, fazer uma mudança mental, fazendo com que o meu próprio organismo reaja de outra forma. E ainda que o desencarne venha, porque todos nós iremos desencarnar, porque a vida verdadeira é a espiritual, nós saímos daqui muito mais curados. E a gente vê a diferença daquele paciente que pode estar até numa doença terminal, quando ele está em paz e quando ele está insatisfeito com o destino que está acontecendo ali, né? Até revoltado com o desfecho mesmo, né? da morte dele, né? Do desencarne dele. Então, o que eu estou entendendo é que nós temos que buscar esse estado emocional.
E eu entendo também, me corrija, que a medicina tradicional que existe e que veio para nosso benefício, apesar da estrutura, né, do sistema estar corrompido de alguma forma, né, mas a gente não vai deixar de utilizá-lo. Nós não vamos deixar de trabalhar com coisas que a gente necessite, mas essa visão que a homeopatia dá, né, e esses recursos homeopáticos, eles vêm se somar para que a gente melhore a nossa saúde como um todo. Pode ser que aquela doença eu não consiga debelar, não é isso? Exato. Mas meu espírito, Estarei melhor. eu estarei melhor. Né? É isso que a gente pode dizer para as pessoas que estão tentando entender aqui a homeopatia? O processo de cura, ele vai se dar individualmente. Então, mesmo doenças muito graves, elas podem ser tratadas dentro da homeopatia. O que a homeopatia ela vai fazer quando a gente administra o medicamento homeopático? O medicamento ele vai provocar um processo de reação. Então, enquanto o medicamento tradicional ele bloqueia algumas funções, e muitas vezes ao bloquear ele até mata algumas das nossas células, processos, por exemplo, de tratamento de câncer, efeitos colaterais, o medicamento homeopático ele trata o terreno. Então, ele diminui as nossas suscetibilidades. Ele faz com que o adoecimento ele vá se tornando cada vez menos frequente. Então, é muito comum o sucesso, pacientes alegando, né, processos alérgicos, processos de infecções de vias respiratórias e mesmo pneumonias, doenças mais graves. Tem um caso específico que nós acompanhamos no ambulatório, de um colega médico, que ele recebe um paciente com um diagnóstico de câncer, já metastático, inclusive acometendo o fígado. E ele vem porque o processo dele mental, muito alterado também, e físico. E à medida que ele começa o tratamento homeopático, o colega homeopata recebe o telefonema da oncologista para perguntar o que foi feito. Porque esse paciente não só melhora no seu temperamento, na sua forma de admitir o processo de adoecimento e de cura, mas também com uma estagnação daquela doença. Então, veja como as coisas se complementam. E aí, a cura ela vai se dar no nível também individual. Então, a cada pessoa vai acontecer, confiando na providência divina, naquilo que realmente está escrito para ela. Porque os processos de adoecimento, como eu falei, muitas vezes processos expiatórios, ele vem para uma cura muito mais profunda, que é a cura do espírito, né? E como é que as pessoas podem obter a consulta homeopática? Muitas vezes ela não está tão disponível assim, né? É verdade. Há uns anos atrás, a homeopatia ela foi inserida no sistema do SUS, mas é muito pequena a atuação ainda. E esse acesso ao homeopata, ele é muito restrito, até porque a própria homeopatia ela é muitas vezes não entendida, não difundida e até mesmo combatida por alguns outros profissionais que não compreendem a magnitude do tratamento. Nós entendemos que isso faz parte do processo em que nós estamos, porque ainda vivemos muito num contexto materialista, mas que as coisas estão modificando. E aí, nesse sentido, é possível buscar os ambulatórios. A gente sabe que muitas, inclusive, casas espíritas, elas oferecem o atendimento à homeopatia, assim como tem muitos médicos homeopatas agora difundidos através de associações médico-espíritas. Nós conhecemos muitos homeopatas que atuam também dessa forma, né? Eu queria fazer outra pergunta. Hahnemann foi um colaborador de Kardec. Sim. Tem uma pergunta que Kardec faz e Hahnemann responde. Explica pra gente. Você vê que bacana, né? Como a homeopatia e o espiritismo estão desde a origem, estão juntas. E Hahnemann estava em espírito, né? Em espírito, sim. Sim, porque Hahnemann, na verdade, desencarna em 1843 e o Livro dos Espíritos ele é lançado em 1857. Quer dizer, ele estava há pouco tempo desencarnado, né? Verdade. Você vê como ele já era evoluído. E aí, o que acontece? Existem algumas participações de Hahnemann nas obras da codificação.
E em algumas delas, fala-se inclusive que em algumas ele não assina, ele não se identifica, mas em algumas delas ele coloca estritamente o nome Hahnemann. Sim. E acredito que a que você está perguntando é a que consta num texto em obras póstumas, porque na verdade foi publicado depois, mas na verdade Allan Kardec tem vários textos que fez uma coletânea para esse livro, e que ele, em determinado momento, questiona se realmente ele tinha uma tarefa, se realmente ele tinha uma missão importante a cumprir, porque Kardec estava aqui na Terra como nós, e tinha suas dúvidas, e ele titubeia, ele questiona, e quem aparece para responder é Hahnemann, dizendo para ele que sim, que ele tinha uma tarefa a cumprir e que ele estava sendo auxiliado para isso, né? Depois Hahnemann aparece novamente na obra. É muito interessante que ele aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos, em que ele assina a cólera. Esse texto é magnífico, porque ele diz claramente que não é o corpo que contém a cólera, mas é o espírito que traz a tendência, que traz o instinto, que traz o temperamento e manifesta no seu corpo, nas suas atitudes. Então, bem condizente com aquilo que ele já acreditava quando aqui na fundação e na propagação da homeopatia. E como a cólera faz mal para a gente, né? Para todo mundo. Ele descreve todas as questões que a cólera causa em nós, né? E a homeopatia trabalha bem essa coisa de acalmar, centrar. Eu acho que dá consciência à pessoa. Eu acho que é mais nessa direção, de trazer consciência. Porque todas as nossas emoções, elas têm uma finalidade. E a raiva, ela é um sentimento necessário, ele muitas vezes nos movimenta, muitas vezes ele nos protege. Ele é de rompimento, né? Ele nos ajuda a tomar decisões. Só que muitas vezes eu sinto a raiva, mas o que eu vou fazer com ela? Eu posso ter atitudes altruístas, tanto para a minha vida como para a vida do outro. Então, na verdade, o convite da homeopatia é para trazer esse equilíbrio energético, onde eu, afastado e equilibrado, afastado da doença e equilibrado na minha energia vital, eu vou atender aos altos fins da existência. Então, quando nós estamos adoecidos, nós estamos muito ocupados com essa doença. É verdade. Não é verdade? Nós gastamos muito tempo com esse adoecimento. Mas quando nós estamos energeticamente equilibrados, nós alcançamos os altos fins da nossa existência, que é crescer, que é progredir, que é ser feliz. E até podemos fazer reflexões que a doença está nos proporcionando, nos pedindo, não é isso? Que dá um certo equilíbrio nas reflexões, né? Sim. Que ela fica assim, gente, você começa a se questionar, e se questionar é saudável, né? A ter um discernimento. Isso, exato. Com uma possibilidade de pensar melhor. Como é o convite da Joana, como é o convite da doutrina, e que no tratamento como um todo, em que você traz um equilíbrio e uma qualidade de vida para aquela pessoa, ela começa realmente a assumir os seus pensamentos, a sua forma de agir com muito mais serenidade e equilíbrio. Se volta mais para dentro, né? Isso. E agora eu queria, infelizmente a gente tem que encerrar o programa, estamos nos minutos finais, mas eu queria uma última mensagem sua, Amanda. Diante de tudo isso que a gente conversou, desse papel da doença na nossa vida, do nosso papel diante de uma doença, o que você poderia dizer para quem nos assistiu? Como encarar o adoecimento nesse novo paradigma e que cuidados a gente deve ter conosco para nos mantermos saudáveis? Nós estamos vivendo um momento muito especial planetário. Nós estamos sendo convidados realmente a olhar para as questões que muitas vezes não olhamos durante muitas e muitas reencarnações. Então, o mundo ele está mudando, nós estamos mudando, e essa visão integral ela é um convite para todos os dias. Então, o cuidado de si mesmo, ele é fundamental não como um movimento egoísta ou egóico, mas um movimento em que quando eu me curo, eu ajudo outros a me curar também. Essa saúde, ela é muito mais profunda porque ela é no nível espiritual. Então, como cuidar de mim? Cuidando realmente dos meus pensamentos,
do teor dos meus sentimentos, indo atrás do que está motivando as minhas ações, os meus comportamentos. É lembrando que a vontade, ela tem papel fundamental na mudança dos nossos próprios paradigmas e dos paradigmas da nossa sociedade. E que é o trabalho no bem, que traz com que essa ação, ela realmente se efetive. Não só em nós, mas também naqueles que estão ao nosso lado. Então, existe uma frase que é muito falada na terapia e em nós, dentro da própria doutrina, que quando um homem cai, outros caem. Quando um homem se levanta, outros se levantam. Então, quando nós nos curamos, ajudamos o processo curativo de outras pessoas também. Então, a gente precisa arregaçar as mangas e assumir a nossa capacidade de nos autoconhecer para nos autocurar e se conectar com Deus. E para aquelas pessoas que se veem tão limitadas por esse sistema da medicina e que pensam assim, porque isso eu já ouvi mesmo de uma pessoa, mas a gente vai ao médico e o médico não nos fala isso. Então, qual é essa postura de que mesmo que eu vá a um médico e que esse médico não esteja preparado para me atender dessa forma, eu mesmo consigo, mesmo sem a ajuda daqueles profissionais que pensem dessa forma? Eu costumo dizer que nós temos um poder maior do que a gente imagina. Então, muitas vezes, quando o médico não fala, fale você para ele. E muitas vezes, isso vai trazer uma conexão naquele momento, no momento médico-paciente, que vai despertar uma abertura que você não imaginava. Então, o poder também está no paciente, não só como um passivo, mas um ativo naquele processo de relacionamento com o médico. E, além disso, quando não for possível receber naquele lugar ou naquele momento o que você está buscando, que você não desista, que continue a buscar, porque é para isso que nós estamos aqui. Exato. Perfeito. Doutora Amanda, super obrigada pela sua presença. Vamos convidá-la, já temos um próximo tema com a doutora Amanda, vai participar aqui conosco, né, Miriam e Thelma? Obrigada pela sua presença, por dispor aqui do seu conhecimento para nós, para quem nos assiste. Miriam e Thelma também, obrigada. E a vocês todos que participaram, que gostaram, não deixem de compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas tenham acesso também a tudo que a gente conversou aqui. É um conteúdo maravilhoso, de muita utilidade para todo mundo. Deixem like também, importante para o algoritmo do YouTube. E escrevam para a gente, deixem um comentário. Nós vamos ao ar todas as quintas, 18h30, canal TV Comunhão. Muito obrigada e até a próxima.